que é banco de dados? Ué, banco de dados é um banco feito com dados. Não, mané, deixa que eu explico. Se fôssemos olhar para o lado literal de banco de dados, não teria tanta importância quanto realmente tem. É como se tivesse um lugar onde pudéssemos guardar muitas coisas, como uma caixa onde guardamos nossos documentos e pegamos quando queremos sem o menor esforço. Porém, banco de dados é ainda mais eficiente. São conjuntos de registros em uma estrutura regular, onde temos a possibilidade de armazenar, alterar ou excluir informações. Em outras palavras, são tabelas com informações de todos os tipos, desde uma conta de e-mail até dados importantes como os da Receita Federal. Na maioria dos casos, com uma capacidade enorme de armazenamento, além da organização que nos proporciona. Um banco de dados é usualmente mantido e acessado por meio de um software, conhecido como Sistema Gerenciador de Banco de Dados, ou pela sigla SGBD. Normalmente, um SGBD adota um modelo de dados, de forma pura, reduzida ou estendida. Muitas vezes o termo banco de dados é usado como sinônimo de SGBD. O primeiro sistema gerenciador de banco de dados comercial surgiu no final de 1960, com base nos primitivos sistemas de arquivos disponíveis na época, os quais não controlavam o acesso concorrente por vários usuários ou processos. Os SGBDs evoluíram desse sistema de arquivos de armazenamento em disco, criando novas estruturas de dados com o objetivo de armazenar informações. Com o tempo, os SGBDs passaram a utilizar diferentes formas de representação, ou modelo de dados, para descrever a estrutura das informações contidas em seu banco de dados. Atualmente, os seguintes modelos de dados são normalmente utilizados pelos SGBDs: modelo hierárquico, modelo em redes, modelo orientado a objetos e modelo relacional, que hoje é o mais usado. As principais características de um SGBD são integridade, restrições, segurança, restauração, reorganização, eficiência, entre outras facilidades que nos fornece. Qual a importância de um banco de dados? Por que seria importante um banco de dados? Exemplo que temos em nossa própria casa: um guarda-roupas, com roupas guardadas de qualquer forma, pode dificultar na hora de encontrar aquela roupa tão especial para você. Porém, se tivesse organizado, facilitaria muito encontrá-la. Ou seja, quando se trata de informações, essa é a função do banco de dados: organizar, para quando precisarmos buscar algo, não termos dificuldade de encontrar. A área de banco de dados é muitas vezes considerada como o coração de uma empresa. Quando suas informações são bem gerenciadas e alimentadas, pode representar o diferencial de uma organização. Os dados são melhor aproveitados quando se consegue classificá-los, tornando úteis para as pessoas e organizações. Claro que para termos um banco de dados é necessário uma infraestrutura compatível para o banco. E também um administrador do banco, também conhecido como DBA, responsável pela criação de políticas de segurança e de tolerância a falhas, como backups, restores, entre outros. Exemplos de bancos de dados: SQL Server, Oracle, Firebird, MySQL, Postgre, Access, DB2, Interbase. Sendo que destes, os dois mais usados por grandes empresas, com grande quantidade de informações a serem armazenadas, são o SQL e o Oracle, pela facilidade de uso, capacidade de armazenamento e excelente organização. Agora vamos para a revisão, galera! Banco de dados é um sistema de armazenamento de dados baseado em computador, cujo objetivo é registrar e manter informações consideradas significativas à organização, muitas vezes considerada como o coração da organização, quando bem gerenciadas, pode ser o diferencial da empresa. SGBD, Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, é uma coleção de programas que permitem ao usuário definir, construir e manipular base de dados para as mais diversas finalidades. DBA, Pessoa responsável pela administração de banco de dados, contribui para a operação efetiva de todos os sistemas que rodam utilizando-se do banco de dados.